perguntar de novo, às vezes a resposta vai ser assim. Você pode repetir isso comigo? Então, as armas dos filhos de Deus. Fala para o seu vizinho, as armas dos filhos de Deus. Pegue a sua Bíblia, Efésios capítulo 6, verso de número 17. Quantos estavam aqui domingo passado? Aleluia. Quantos estavam viajando domingo passado? Aleluia. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, verso 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. Nós falamos sobre o cinto. Qual que é o cinto? É o cinto da verdade. Falamos da couraça. A couraça é a couraça da justiça. Falamos sobre o escudo da fé. E agora a Bíblia diz que nós temos que colocar o capacete da salvação. Mas calma aí. O capacete da salvação é a certeza da nossa salvação. Certeza da nossa salvação. Pergunta ao seu vizinho: você tem certeza da sua salvação? Muitos irmãos questionam: pastor, eu posso ter certeza da minha salvação? Pode ou não? Vamos ver na palavra. Como que você é salvo? Efésios capítulo 2, verso de número 8. O que diz Efésios 2? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. É o quê? Palavra dom é o quê? Presente. É um presente de Deus. Verso 9. Não das obras, para que ninguém se... Calma aí. Se for pelos seus méritos, então você pode dizer: eu fui salvo porque eu pago minhas contas em dia. Eu sou salvo porque eu amo minha esposa. Eu sou salvo porque cuido bem dos meus filhos. Calma aí. Se você é salvo porque você fez algo, por que precisou de Jesus morrer na cruz? Jesus morreu na cruz porque você não poderia se salvar. Precisou de Deus descer dos céus e vir até nós, porque nós não tínhamos a mínima condição de retornar para Deus. Agora veja, a Bíblia diz que eu sou salvo pela graça. Diga, pela graça. O que é graça? A palavra graça é de graça. Você recebe a salvação de graça. Agora, é de graça para mim e para você. Foi de graça para Jesus? Não. O preço foi pago. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Calma aí. Então nós tínhamos que morrer para pagar o salário do pecado. Mas Jesus tomou o nosso lugar. Morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Diga aleluia. Isso tem que trazer uma alegria no seu coração. Você é salvo pela graça. Nada que você faz te recomenda a Deus. Nada que você fez te recomendou a Deus. E nada que você faz te recomendará a Deus. Porque é impossível o homem se achegar a Deus. Mas Jesus, como nós não poderíamos ir, Jesus veio e habitou entre nós. E morreu na cruz e pagou o preço no nosso lugar. Preste atenção no que eu vou te falar. A condenação tem a ver com pecado. Lembra do Éden? A Bíblia diz que Adão e Eva, eles pecaram, e Deus falou que o salário do pecado era a morte. Se você comer, você vai morrer. Então era a morte. Preste atenção. No Velho Testamento, o pecado não era perdoado. Não havia perdão no Velho Testamento. No Velho Testamento o pecado era encoberto. Se matava o animal e aspergia então sobre a tampa do propiciatório, que era a arca da aliança, e aquele sangue tampava o pecado. Deus não poderia ver o pecado,
Por causa do sangue. O sangue, preste atenção agora, durava 1 ano. Quanto tempo? 1 ano. Todo ano, um judeu tinha que ir a Jerusalém sacrificar. A palavra era adorar. Ele ia adorar. Como que ele adorava? Ele pegava um animal e sacrificava. Aquele sangue durava 1 ano. Era a tampa, o encobrir o pecado durante 1 ano, porque não tinha perdão. Então o pecado era encoberto durante 1 ano. Todos os anos ele tinha que ir e fazer um sacrifício pelo seu pecado. No Novo Testamento, preste atenção, Jesus exterminou o sacrifício de animais. Como que ele fez isso? Hebreus capítulo 7, verso 27. Que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias o quê? Todo dia o sacrifício era feito. Para mim, era 1 vez ao ano. Mas o sumo sacerdote fazia isso todo dia. Às 9 da manhã e às 3 da tarde. Todo santo dia se derramava sangue em favor do pecado. Que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício. Primeiro, por seus próprios pecados, porque eles também tinham pecado. Depois, pelo pecado do povo. Porque fez isso 1 vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. O que Jesus fez? Ele se ofereceu à morte, derramou o seu sangue, e a Bíblia diz que isso foi feito 1 vez por todas. 1 vez por todas. Você precisa de perdão quantas vezes ao dia? Quantas vezes Jesus falou que você tem que perdoar a sua mulher? Eu sou casado, eu tenho que dar exemplo da minha esposa. Eu tenho que perdoar ela várias vezes durante o dia. Está me entendendo ou não? Quantas vezes você tem que perdoar o próximo? 7 vezes? 70 vezes? 70 vezes? Então você tinha que matar 490 animais para pagar o seu pecado. Entende? Porque perdão, tinha que ter perdão todo dia. Jesus fez um único sacrifício, porque ele era o cordeiro sem defeito. E ele então morreu na cruz 1 vez por todos os sacrifícios. Preste atenção. Todos os pecados que você tinha no passado, todos os pecados que você tem no presente, e todos os pecados que você terá no futuro, Jesus pagou o preço lá na cruz. Então, se o problema era a condenação por causa do pecado, você agora está livre, porque o seu pecado foi perdoado. Agora você pode ser salvo. Pastor, mas então como que funciona isso? Todos podem ser salvos? Não. Só aqueles que creem. Você acha que todo mundo crê no sacrifício de Jesus? Tem gente que olha e zomba. Tem gente que não crê. Então todos aqueles que olharem para Jesus e creem no sacrifício, na obra da cruz, eles podem ser salvos. Eu te pergunto, a salvação é fácil ou é difícil? Fácil ou difícil? Vamos ver. João capítulo 12, verso 32. Olha o que Jesus diz. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a... Quando é que ele foi levantado da terra? Na cruz. Na cruz ele foi levantado. Ele falou, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. João capítulo 3, verso 14. 3, 14. Acompanha comigo. Diz assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê, tenha o quê? Epa, olha para cá. A Bíblia diz que eles estavam no deserto, e as serpentes começaram a chegar, e começaram a picar as pessoas, e as pessoas começaram a adoecer e a morrer. Deus falou para Moisés, levanta uma serpente de bronze, coloca uma haste e levanta ela no deserto.
todos aqueles que olharem para a serpente serão curados. Aí você fala, aí não, aí. Curar de veneno de serpente por olhar para outra serpente? Sim. Deus falou só de olhar para a serpente. Quem olhar para a serpente vai ser curado. Alguém era picado, olhava para a serpente e era curado. Preste atenção, hoje, todos aqueles que olham para Jesus, todos aqueles que olham para a obra da cruz e creem nela, são curados da lepra do seu pecado. E podem ser salvos, não por mérito próprio, mas pelo mérito do Cordeiro sem defeito e sem pecado lá na cruz. Está me entendendo ou não? Eu te pergunto, é fácil ser salvo, sim ou não? Pergunta para o seu vizinho, é fácil ser salvo? Como que nós somos salvos então? Romanos capítulo 10, verso de número 8. Romanos capítulo 10, verso de número 8. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Olha o que a Bíblia diz a partir do verso 9. Como ser salvo? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tem a ver com a morte de Jesus, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Preste atenção. Como que eu sou salvo? Eu creio e confesso. Eu olho para Jesus e creio na obra da cruz. Aqueles que creem e confessam são salvos. Quem aqui já creu? Quem aqui já confessou? Então fala para o seu vizinho, você é salvo. Está salvo. Está salvo por quê? É só olhar para a serpente. Eu sei que quando eu digo isso, dá um nó na cabeça de muitos irmãos. Porque para eles o seguinte, para você ser salvo, você tem que crer e tratar bem o cachorrinho em casa. Para você ser salvo, você tem que crer e não jogar lixo na rua. Para você ser salvo, você tem que crer e não fumar um baseado. Não fume. Para você ser salvo, você tem que crer e não pode ter nenhum tipo de pecado. Porque, calma, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que para você ser salvo, basta você crer e confessar com seus lábios. Preste atenção, tudo é uma questão de comida. O homem pecou e caiu porque comeu errado. Hoje nós somos salvos porque comemos certo. Ele comeu da árvore errada, mas hoje nós temos a árvore diante de nós. Jesus é a árvore da vida. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, e todo aquele que estando em mim. E ele começa a dizer, preste atenção, Jesus é a árvore correta. Todas as vezes que você olha e confessa, todas as vezes que você crê, você recebe a salvação. Quem está me entendendo, diga amém. É fácil ser salvo? O que você tem que fazer para ser salvo? Crer e confessar. Repita comigo, crer e confessar. Pastor, meu parente lá em casa, eu estava pregando para ele, ele creu e confessou. Foi salvo ou não? Na hora de falar te dá um negócio ruim, não tá? Você fica... Foi ou não? Foi. Mas ele não foi para a igreja, foi? Parece que o Espírito Santo está me mostrando aqui. Presta atenção, ele não foi para a igreja. Ele não parou de fumar. Mas eu te pergunto, foi salvo ou não foi? Você tem que crer no que está na Bíblia. Pastor, mas como que é? Alguém pode ser salvo e continuar fumando o Hollywood? Pode. Depois ele para de fumar o Hollywood. Está me entendendo ou não? Pastor, eu preguei para alguém e ele era casado e tinha um amante, ele converteu, mas ainda está com amante. Foi salvo ou não foi? A coisa aqui está ficando tão boa. Eu vou aumentando o pecado para sentir o seu... Eu olho no seu rosto, eu acho ótimo. Entende? Confrontar você. Porque a religião tem que morrer. Muitas vezes você está pego o seguinte, é salvo quem vai na igreja todo domingo. Isso não é verdade.
É salvo quem creu e confessou. Irmãos, eu não sei te dizer quantas pessoas nós levamos no encontro que creram e confessaram e nunca mais colocaram o pé aqui dentro. E eu digo para você, são todas salvas. São salvas, estão por aí, estão bebendo, estão fumando, estão prostituindo, mas em algum momento, esses filhos voltarão ao convívio da casa do Pai, estarão aqui servindo o Senhor. Diga aleluia. Mas a pergunta é outra. Ser salvo é fácil. Mas a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: eu posso ter certeza da minha salvação, ou eu posso perder a minha salvação? Que é comum nas igrejas, que a salvação é pela graça, isso aí não há dúvida. Todas as igrejas creem que a salvação é pela graça, menos uma seita chamada adventista. Estes não creem que a salvação é pela graça, é pela lei de fato e de verdade. Tem que guardar o sábado e se comer carne de porco vai para o inferno. Isso não é igreja. Eu já estou te falando aqui de púlpito. Não é igreja adventista, não é igreja. Está mais para uma seita do que para uma igreja. Mas igreja evangélica, todos creem que a salvação é pela graça. O problema é manter a salvação. Eles creem que a salvação é pela graça. Mas fala, não, mas se você fizer algo errado, você perde a sua salvação. Quantas vezes eu encontrei com irmãos, e eles falam, pastor, você ficou sabendo do fulano? Eu falei, o que aconteceu com fulano? Desviou, pastor. Desviou, está na cachaça. É mesmo, mas graças a Deus que ele é filho. Não é filho? É, pastor, se não voltar, isso aí vai direto para o inferno. Veja, com qual base você pensa assim? Hoje eu queria estudar com você alguns pontos importantes. Primeiro, como que eu posso ter certeza da minha salvação? Efésios capítulo 2, verso 8, diz que a salvação é pela graça, mediante a... E isso não vem de vós, é o que? Um presente. Calma aí. Deus dá presente e depois toma presente? Você toma. Eu acho que os que riram, todos tomam. Teve um pastor aqui que eu dei um relógio para ele. Eu falei, eu vou te dar um relógio. Eu tenho 6 relógios, eu vou te dar um. Mas se você não usar, eu quero de volta. Foi um presente de igreja. Mas alguém que dá presente, toma? Não, presente você deu é da pessoa. Ela faz o que ela quiser dela. Agora, você acha que Deus dá presente e depois tira de volta? Como é que funciona isso? O que a Bíblia diz a respeito disso? Romanos capítulo 11, verso 29. 11, 29. Porque os dons é o quê? Presente. Porque os presentes de Deus e a vocação de Deus são o quê? O que é irrevogáveis? Deus não toma de volta. Calma aí, Deus me chamou para o ministério. Deus agora vai me deschamar do ministério? Não, se eu sou chamado, eu sou chamado, eu vou ser chamado eternamente, até o final da minha vida, entende? A vocação é irrevogável, mas a Bíblia diz que todos os presentes que você recebeu, inclusive a salvação, são irrevogáveis. Uma vez que Ele te deu a salvação, Ele não pega de volta, mesmo que você fale, eu não quero ser salvo mais, Deus fala, não aceito de volta. Agora não tem. E você fala, eu quero ir para o inferno. Deus fala, não tem jeito mais. Você agora, querendo ou não, vai para o céu. Você acha que não tem gente desse jeito? Irmãos, em 22 anos de ministério, eu já vi de tudo. Eu já vi gente que saiu e falou, a partir de hoje, pastor, eu não quero o céu, eu quero ir para o inferno. Eu quero tostar, mas tostar bem queimado. Desse tipo. Presta atenção, nem que você queira, não tem jeito mais. Fala para o seu vizinho que Deus te deu, Ele não pega de volta. Segundo argumento, para você ter certeza da sua salvação. Primeiro, é que o que Ele te dá, Ele não toma de volta. Quem está comigo aqui, diga aleluia. Segundo argumento,
Um filho não pode deixar de ser filho. Repita comigo, um filho não pode deixar de ser filho. Preste atenção, você tem que entender que você foi salvo de quê? Muitas pessoas pensam o seguinte: eu fui salvo apenas do inferno. E esse entendimento que eu fui salvo apenas do inferno é que leva muitas pessoas aí fora dizendo: eu sou salvo hoje, não sou salvo amanhã. Não, você não foi salvo apenas do inferno. Você foi salvo da morte quando você morreu com Cristo. E você recebeu vida eterna para dentro de você quando você ressuscitou com Cristo. Está me entendendo ou não? Calma aí, a vida de Deus é eterna. E Ele compartilhou dessa vida com você. Quando é que você recebeu essa vida? Quando você morreu para a morte. E agora você ressuscitou. E agora você ressuscitou recebendo vida de Deus. E essa vida é vida eterna. Preste atenção. Nem a morte pode te separar da presença de Deus. Paulo diz que se eu morrer hoje, eu vou estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. João capítulo 1, verso 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam Jesus, deu-lhes o poder. Fala para o seu vizinho, você tem o poder de ser o quê? Recebeu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Você nasceu da sua mãe. E você é filho da sua mãe. Irmão dos seus irmãos. Filho do seu pai. Diga aleluia. Mas quando você creu, seja aqui no culto, seja numa célula, seja no encontro, seja porque alguém pregou para você, você teve um novo nascimento. Você nasceu agora, não foi da carne e do sangue, você nasceu do Espírito de Deus. E agora você tem um DNA. Pode fazer um exame de DNA em você, que vai dar lá, celestial. Está me entendendo? Se fizer um DNA humano, vai sair que você é filho do seu pai e da sua mãe. Mas se fizer um DNA especial, espiritual, vai sair lá, filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma acusação, nenhum pecado, nada pode condenar. Está pronto. Você tem o DNA do próprio Deus. João capítulo 1 João 5:1 diz assim, vocês viram que comigo é tudo rápido? Com o pastor que tirou a oferta é tudo lento? Viram ou não? Diga aleluia. Isso é bênção demais. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o quê? É nascido de quem? De Deus. De quem você nasceu? De Deus. E quando você nasce de alguém, você tem o DNA daquela pessoa. Como que você muda o DNA? Meu irmão, não tem jeito. Mesmo que eu queira não ser filho do meu pai, não tem jeito. Mesmo que eu saia de casa, mesmo que eu xingue meu pai, mesmo que eu brigue com ele, mesmo que eu bata na cara dele, mesmo que eu corra na presença dele, mesmo que eu não atenda o telefone, mesmo que eu não queira falar com ele, mesmo que eu não fale com ele pelo WhatsApp, pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram, eu continuo sendo filho. Deixa eu te falar, não importa o que você faça, você continua sendo filho. Fala para o seu vizinho, você é filho. Você é filho de Deus. Nada pode alterar isso. Nada pode impedir isso. Deixa eu te falar algo. O que termina um relacionamento de uma pessoa com a outra? O que pode acabar com o relacionamento? É a morte. Preste atenção. O que pode acabar com o seu relacionamento com Deus? Só a morte. Deus morre? Não. O que Deus fez? Então, porque você poderia morrer e acabar com o relacionamento com Ele. O que Ele fez com você? Matou você.
Está me entendendo ou não? Você morreu em Cristo Jesus, e nasceu uma nova criatura. Agora você é espiritual, Deus é espiritual. Deus é eterno, você é eterno. Ele é pai, você é filho. Acabou, não tem como mais extinguir esse relacionamento. O relacionamento agora é eterno. Eterno. Não tem jeito. Não tem jeito. Você lembra o que aconteceu lá no Éden? Quando Adão e Eva, eles pecaram. Vou ler com você Gênesis capítulo 3, verso 22. Acompanha no telão. Então disse o Senhor Deus, preste muita atenção. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da onde? Da árvore da vida, e coma e viva. Ele ia viver eternamente, ele tinha caído no pecado, ele comeu da árvore errada. Se ele comesse da árvore da vida, ele ia viver no pecado eternamente. Quem está me entendendo? Verso 23. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora formado. E expulsou o homem, colocando querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Preste atenção. Quando o homem pecou, Deus tirou o homem do jardim e colocou anjos com espadas desembainhadas de fogo, impedindo que o homem voltasse para comer da árvore da vida. Porque a pergunta é o seguinte: o homem era eterno ou não quando Deus colocou ele no jardim? Não. Não era. O homem não era eterno. O homem era perfeito quando Deus colocou ele no jardim? Também não. Ele seria perfeito e seria eterno se ele comesse da árvore da vida. Está me entendendo ou não? Ele comeu da árvore da vida? Não, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou: agora é morte, você está fora. Deus colocou o anjo com espadas desembainhadas para ele não voltar e comer da árvore da vida. Porque se ele comesse da árvore da vida, ele viveria no pecado eternamente. Preste atenção. Hoje, Deus enviou a árvore da vida para mim e para você. Através do sacrifício de Cristo Jesus, nós não poderíamos ter acesso a Deus. Eu já falei isso para os irmãos a respeito da melancia. Como é que você conhece Deus? Não tem como você conhecer a Deus, você só sabe que Deus é Deus. Ninguém explica Deus. Tem até uma música, né? Ninguém explica Deus. Não tem como explicar. Se você explicar Deus, Deus deixa de ser Deus. Então é como uma melancia. Bom, se cortar a melancia e tirar uma fatia da melancia, você vai conhecer o que é a melancia. Jesus é a revelação do Pai. Mas preste atenção, Jesus falou: convém que eu vá e o Consolador venha. Ele foi moído na cruz, eu vou usar a palavra triturado na cruz. E hoje, nós não temos Jesus do nosso lado, apenas uma fatia da melancia. A fatia foi feito um suco, e nós podemos então beber e ter o Senhor dentro de nós, através do Espírito Santo. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Hoje, nós temos total acesso à árvore da vida, e o anjo não pode nos impedir, porque através do sangue de Cristo, o véu foi rasgado de alto a baixo, não há impedimento mais. Todos aqueles que olham e creem, podem ter acesso e comer da árvore da vida. Hoje, não tem um anjo com a espada desembainhada impedindo. Hoje tem livre acesso diante de Deus, pelo sacrifício de Cristo. Através do sacrifício de Jesus, todos nós podemos entrar e comer da árvore correta. Adão não comeu da árvore certa, mas nós comemos de Cristo Jesus. Ele é a videira verdadeira. Ao comer dele, nós temos então vida eterna para dentro de nós. Preste atenção, nós não fomos livres apenas do inferno, nós tivemos vida eterna dentro de nós. Hoje, nós temos um DNA de Deus. Deus mora dentro de nós. É impossível separar. Paulo chega a dizer: o que nos separará do amor de Deus?
Será a morte, principado, potestades, o presente, o futuro? O que pode nos separar do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então você não foi salvo só do inferno, você recebeu para dentro de você a vida eterna. Fala para o seu vizinho, você tem vida eterna dentro de você. Vida eterna. Bom, eu estou te dando 2 argumentos. Primeiro, qual foi o primeiro argumento que eu te dei? Quem está vivo aí, diga aleluia. Salvação é um presente. Se Deus dá presente, Ele não toma de volta. Segundo, filho não pode deixar de ser filho, porque você não foi livre só da perdição. Você recebeu para dentro de você um DNA, a vida eterna de Deus. Mas a questão é a seguinte: como que eu vou explicar então os textos na Bíblia, se eu posso ter certeza da minha salvação, se é fácil ser salvo, e quem é salvo e não perde a salvação, como explicar os textos na Bíblia que dizem, ou todos pregam aí, que se perde a salvação? Então eu vou te explicar algumas coisas também. Primeiro, a palavra salvação, ela não é usada apenas para salvação do espírito. Quem está me entendendo? Quer ver? Vou te dar um exemplo. Poderia te dar mais. Mateus capítulo 9, verso 22. Mateus 9, 22. E Jesus voltando-se, vendo-a, é a mulher, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te... E desde aquele instante a mulher ficou o quê? Curada. Essa mulher aqui é a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher chegou a Jesus com fé, tocou em Jesus e foi curada. Jesus falou: a tua fé te... Ela foi salva para a eternidade? Não. Essa salvação aqui é uma cura. Então muitas vezes na Bíblia você vai ver a palavra salvação sendo aplicada não para a salvação eterna, mas, por exemplo, para uma cura. Então se você pegar esse texto aqui, ele não fala que essa mulher foi salva eternamente. Não, ela creu em uma cura. Se eu apenas tocar, eu vou ser curada. Foi ou não foi? Foi. Se você crer, você vai ser curado, sim ou não? Isso é salvação eterna? Não. Essa mulher não foi salva eternamente. Essa mulher foi curada. Então nem sempre a palavra salvação na Bíblia quer dizer salvação do espírito. Estamos entendidos, sim ou não? Segundo, se você não separar reino e salvação, você vai ter uma confusão louca na palavra. Por quê? Vamos ver. Efésios 2,8 diz o quê? Pela graça sois salvos mediante a fé. Salvos pela graça mediante... Então a salvação é de graça. Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino é tomado por esforço. E só os que se esforçam se apoderam dele. Calma aí, se você não separar reino de salvação, você vai falar: pastor, a salvação é por esforço. Se eu não esforçar, eu não vou ser salvo. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que a salvação é pela graça mediante a fé, mas o reino é tomado por esforço. Quem está me entendendo, diga amém. Esforço. Mas aí tem texto mais complicado, tem ou não tem? Mateus 5:29. Tem uns textos mais complicados. Preste atenção aqui. Se o teu olho direito te faz tropeçar, está preparado? Arranca o teu olho de ti, irmão. Arranca o olho e joga fora. Pois te convém que perca um dos teus olhos, e não seja todo o teu corpo lançado aonde? Crente vai para o inferno, mas o texto está falando: se o seu olho te fizer pecar, você tem que ficar sem ele, senão você vai para o inferno. Está ou não está escrito? Tem mais ali. Se você olhar os outros textos, é a mesma coisa. Se você odiar o seu irmão, se você fizer outras coisas, é melhor arrancar de você, entende? Do que
todo o teu corpo ir para o inferno. Mas aí agora não estão com problema. Calma aí, a salvação é pela graça mediante a fé. Mas se eu cobiçar com o meu olho, se eu tiver concupiscência nos olhos, então eu vou para o inferno? Pergunta para o seu vizinho, vai para o inferno ou não vai? Lascou aí, irmãos. Dá vontade de parar agora e ir embora. Deixar você meditar essa semana. Capítulo 5, verso 20. Ele está falando de quê? Ele não começa o texto aqui. Ele começa o texto lá em cima. Mateus 5, 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis aonde? Na vida eterna? Aonde? No reino. Pastor, mas mesmo no reino, calma aí, eu sou salvo pela graça mediante a fé, eu não vou perder a minha salvação. Então ele está falando do reino, mas como que um crente que tem problema dos olhos, tem problema de pecado, tem que arrancar isso, porque senão ele vai para o inferno? Quer dizer, como que funciona isso? E aí você precisa estudar a Bíblia. Às vezes você não tem todos os recursos, mas você tem um pastor que tem. Diga aleluia. Nem toda palavra inferno na Bíblia é a mesma coisa, irmãos. Está entendendo ou não? Quer ver? Eu já expliquei isso aqui um dia, vou explicar de novo. No Novo Testamento tem 3 palavras para inferno. Repita comigo: Hades, Tártaro e Geena. Hades, Tártaro e Geena. Tudo é inferno, mas não é a mesma coisa. Quer ver? Vamos lá. Lucas 16, 23. Esse aqui é o inferno de fato e de verdade. No inferno, estando em tormentas, levantou os olhos e viu ao longe quem? Abraão e Lázaro no seu seio. Essa história aqui é de Lázaro e o rico. Olha aqui para mim. Isso aqui é uma parábola? Não. Qual que é a diferença de parábola? Parábola diz assim: um certo homem ia passando, uma certa mulher iria passando. Não tem nome. Quando a Bíblia diz nome, Lázaro não é uma parábola, é uma história real. Então se você quer uma história real do inferno, está aqui. A Bíblia diz que morreu Lázaro e morreu o rico. O rico aqui não é dinheiro. Rico é aquele que não precisa de Deus. Está me entendendo ou não? Acontece que os dois morreram. Cada um foi para um lugar. A Bíblia diz que Lázaro foi para o seio de Abraão. A Bíblia diz que o rico foi para o inferno. E no inferno, as pessoas sempre me perguntam o seguinte: pastor, o que vai para o inferno? O espírito, a alma ou o corpo? O espírito não precisa falar. Vai ou não vai? Vai. O corpo vai? Ele falou: põe o dedo na língua aqui que está queimando. A língua é o quê? Corpo. Ele lembrou dos parentes. Ele falou: permita que eu volte. Então ele tinha lembranças. O que estava lá? A alma. Então ele estava espírito, alma e corpo no inferno. No inferno vai lembrar? Vai. No inferno você pode falar? Sim ou não? E no seio de Abraão, no céu, pode falar também? Chamar de paraíso. No paraíso, pode falar? Pode. Lembra também? Tudo. Preste atenção. Tem como sair de um lugar e ir para o outro? Não. Tem outra chance para voltar? Não. Mas existe. Se você morrer hoje, você vai dormir ou vai para o seio de Abraão? Ninguém vive na inércia. Se morrer hoje, você vai para o seio de Abraão. Se aquele que não tem Jesus, aquele que não olhou para a serpente, aquele que não creu, ele vai morrer e vai para o inferno. Este lugar aqui descrito na Bíblia. Este aqui é o inferno de fato e de verdade. A palavra é Hades. Qual que é a palavra? Hades. É inferno. 2 Pedro 2,4. Ora,
Se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas reservada para o dia do... Isso aqui também é inferno. Porém a palavra não é a mesma, não é Hades. Estes anjos que caíram não estão no inferno junto com o rico, próximo de Lázaro, não. Eles estão numa prisão chamada de Tártaro, mas não tem como traduzir na Bíblia, traduziram também para inferno, mas não é a mesma coisa. Amém ou não? Quem está me entendendo? Terceira palavra para inferno, Mateus 5:29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado aonde? Mas esse inferno aqui não é Hades. Esse inferno aqui também não é Tártaro. Esse inferno aqui é Geena. O que era o Geena? Eu já expliquei para os irmãos um tempo atrás. Geena era o lixão que ficava fora de Jerusalém. E eles colocavam fogo naquele lugar. E aquele lugar ficava fumegando ali. É como lixão. Não tem um lixão para cá, aqui? Não sei, em algum lugar aqui tem um lixão? Não sei se põe fogo. É um lixão fora da cidade. O que a Bíblia está dizendo? Se tem alguma coisa na sua vida que te afasta de Deus, coloca limites. Fique sem. O que te afasta de Deus? É a internet? Corta, arranca a internet. O que te afasta de Deus? É o WhatsApp. Corta o WhatsApp, arranca o WhatsApp do seu couro. O que te impede? O que te afasta de Deus? É uma amizade? Corta essa amizade da sua vida. Diga aleluia. O que te afasta de Deus? É o dinheiro? Viva pobre e miserável. Está me entendendo ou não? Se você não cortar, você vai ficar fora no Geena. Ou seja, você vai ficar fora dos muros. Isso não é um inferno, é um tratamento, uma disciplina. A Bíblia diz que Deus ama, Deus disciplina a todos quantos amam. Existe disciplina? Claro que sim. Olha, irmãos, olha aqui para mim, faça silêncio. Você converteu, diga aleluia. Quanto tempo você converteu? Tem gente que converteu hoje, ele já pregou para o primo, já pregou para o pai, já pregou na faculdade, ele prega no trabalho, ele vem aqui, ele vai pregar no encontro, ele leva gente no encontro, ele faz, ele acontece, e ele está em tudo. E tem gente que converteu, a única coisa que ele faz é vir no culto de ceia. Você acha que o tratamento é o mesmo? Sim ou não? Claro que não. Não pode ser, ué. A recompensa é para aquele que produziu, aquele que fez. A graça é para todos. Você vai ser abençoado, vai ser curado, vai ser próspero. Receba em nome de Jesus. Mas a recompensa não é só para quem prosperou. A recompensa não é para quem simplesmente orou. A recompensa é para quem trabalhou para o reino. Aquele que abriu mão do seu conforto. Aquele que abriu mão do seu prazer, do seu lazer, do seu final de semana, por causa de vidas e almas que estavam indo para o inferno. Está me entendendo ou não? O que te impede de servir a Deus no final de semana? É a Netflix? Pastor sabe das coisas. Você está achando que o pastor não sabe? Não vou poder ir nesse encontro, não posso servir, tem umas panelas muito grandes para lavar, eu tenho um compromisso muito sério. Netflix. Você acha que o tratamento é o mesmo? Claro que não. Que tem alguma coisa errada assistir Netflix? Sim ou não? Não, assista. O que é isso? Entende? Eu estou te dizendo que é diferente. Arranca isso de ti. Então essa palavra inferno aqui não é inferno de Hades. Crente não vai para o inferno. Quem foi salvo é salvo eternamente. Pode ter segurança da sua salvação. Não há condenação para você. Você vai para o céu. Nós temos paz com Deus, paz com o Senhor. Fica tranquilo. Fica tranquilo.
Se tem uma coisa que crente tem que ter, é paz, irmãos. Sinta paz, fique em paz. Fala para o seu vizinho, fique em paz, irmão. Tem um outro texto que os irmãos combatem a segurança da salvação. Mateus 24:13. Aquele que, porém, perseverar até o fim, será o quê? Pai, pastor, se eu não perseverar, então eu estou frito. Esse texto está falando de salvação eterna? Não está falando. Olha o verso 9. Olha o verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aquele que perseverar até o fim será salvo dessa tribulação, dessa perseguição, da morte. Nada a ver com a salvação eterna. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Também a recompensa. Em Apocalipse capítulo 2, verso 10. Acompanha lá comigo. 2:10. Não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? Essa coroa da vida aqui não é vida eterna. Não pode ser, ué. Como que é isso? Ele está escrevendo para uma igreja que é salva. Aí para quem recebeu a salvação, ele fala, quem receber a salvação, eu vou dar uma recompensa, a coroa da vida. É sem lógica, é sem lógica. Isso aqui é uma recompensa ao vencedor, aquele que de fato foi encontrado fiel. Deus não mistura pessoas. Fala para o seu vizinho, Deus não mistura pessoas. Na Bíblia, preste atenção, na Bíblia tem um julgamento de crente. Crente vai ser julgado segundo as suas obras. Na Bíblia tem um julgamento das nações. As nações serão julgadas pelo que elas fizeram à igreja e aos judeus durante a grande tribulação. E a Bíblia tem um julgamento chamado trono branco. Esse julgamento é só para ímpio. Não é um julgamento se vai ser salvo ou não, um julgamento para condenação. Quem morreu sem Cristo não tem mais esperança. Ele será julgado e nós estaremos juntos, porque pode ser que alguém se levante e fale, ninguém pregou para mim. E nós vamos falar, eu te chamei para o encontro sim. Te chamei para a célula, te chamei para o encontro, você falou que não gostava de crente. Lembra? O pastor Mauro vai estar lá. E você também. E você vai ter que levantar a voz e falar, Jesus, é mentira dele. Mentira porque eu trabalhei com ele, eu chamei, eu insisti, pastor Jesus. Falei demais na orelha dele, ele não queria. Agora, não tem mais chance. Eu avisei você, André. Entende? O julgamento é só para condenação. Nós julgaremos, diz a Bíblia, até os anjos. Mas esse julgamento aqui não é para saber se vai ser salvo ou não. Pelo contrário, é um julgamento apenas para condenação. E o último, é o texto que todo mundo pega ele e faz um crucifixo, né, para crente. Hebreus 6. Olha que fala assim, crente pode ter segurança eterna. Ele levanta Hebreus 6 e fala, olha o crucifixo aqui. Quer ver Hebreus 6? Hebreus 6, verso 4. Hebreus 6, verso 4. Preste atenção aqui. É impossível, estou terminando, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia, porque a terra absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênçãos da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada.
Muitos pegam esse texto e falam: pastor, isso aqui é apostasia, e aquele que então caiu, ele é impossível arrepender de novo e ter a salvação novamente. Preste atenção, o texto não diz que ele é crente. Lugar nenhum diz que ele é crente. Pelo contrário, se você olhar o verso 9, Hebreus 6, 9, depois que ele fala tudo isso, ele diz o seguinte: quanto a vós outros, então ele não estava falando de nós, está me entendendo ou não? Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 5:11, acompanha comigo, 1 Coríntios 5:11. Você acha que todo mundo está na igreja crente? Mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém, dizendo o quê? Ser irmão. Pergunta para o seu vizinho: você está dizendo ser irmão? Pergunta para ele: você é ou não é irmão? Pergunta para ele. Quem é irmão? Quem são os irmãos? Só tem uma maneira de ser igreja, irmãos: aqueles que nasceram de novo. Tem que nascer de novo. Você acha que Jesus foi qualquer, tratou Nicodemos de qualquer forma? Não. Falou para ele: importa-vos nascer de novo. Ele falou: como é isso? Ele falou: rapaz, você é mestre e não sabe? Você é mestre e não sabe? É lógico que você sabe. Você tem que crer e nascer de novo. Não é nascer da carne e do espírito, não. Não é nascer da carne, é nascer do espírito e da água. Você tem que, importa-vos nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus, porque lá não entra carne e sangue. Tem que nascer da natureza de Deus. Preste atenção, só tem uma maneira de ser irmão: nascendo de novo. Pergunta ao seu vizinho: você nasceu de novo? Como que você nasce de novo? Crendo e confessando. Quando você crê e confessa, você nasce de novo. Fique de pé onde você está. Nós vamos fazer uma oração hoje. Sabe por quê? Pode ser que você está conosco e nunca fez uma oração de confissão. A Bíblia diz que é fácil ser salvo. Fala para o seu vizinho: é fácil ser salvo. Para ser salvo basta crer e confessar. Coloca a mão no seu coração onde você está. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu abro o meu coração para a tua palavra. Eu creio que o Senhor veio em carne, morreu na cruz e ressuscitou. Eu olho para esta obra na cruz e eu creio e eu te peço, Senhor Jesus, entra no meu coração e a partir de hoje transforma a minha vida, a minha natureza de uma criatura em um filho de Deus, para a honra e glória do teu nome. Diga aleluia, amém.